Olá, meus futuros mestres e mestras. Nós estamos aqui no projeto Rumo ao Mestrado. É um programa onde eu destravo a sua candidatura, a sua preparação para o mestrado. Eu sou Gustavo Assis, eu sou mestre em Direito pela UNB, criador do GPS da aprovação no mestrado e mentor acadêmico. Eu vou mandar aqui na nossa comunidade que nós já estamos ao vivo, tanto no Telegram como também no WhatsApp. Show! Pessoal, hoje a gente teve um pequeno probleminha com os nossos convidados, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre as dúvidas, que foram surgindo no decorrer da semana, que algumas pessoas foram encaminhando no meu direct, e a gente vai conversar. A gente vai fazer como se tivesse aqui uma outra pessoa comigo, e eu estivesse respondendo essas dúvidas, porque realmente a gente teve um pequeno probleminha com esses convidados que participariam aqui hoje. Mas se você está chegando aqui agora e você quer ter a sua dúvida respondida por mim, quer que eu te ajude em algum ponto da sua candidatura, você está super convidado para entrar aqui ao vivo comigo, para tirar suas dúvidas, para um processo seletivo de mestrado. Se você já começou a se preparar, se você ainda não começou a se preparar, tá bom? Então, se você quiser entrar aqui ao vivo comigo, é só me avisar, me sinalizar aqui que eu te envio o convite e você entra ao vivo comigo. Aí a gente vai conversando. Mas enquanto isso, eu vou tirando algumas dúvidas que foram surgindo no decorrer da semana, tá bom? No meu direct, e que eu acho interessante a gente compartilhar com mais pessoas, porque com certeza também vai influenciar quem está se preparando para uma seleção de mestrado. Paulinha, seja muito bem-vinda. Tavares, seja muito bem-vinda também. Isabelle, Tainá. A dúvida, pessoal, que surgiu durante o decorrer da semana, que eu quero conversar com vocês, e que é assim, muito bacana, é a seguinte. Primeira, em relação à escolha das fontes. Gustavo, como é que eu escolho artigos para o meu projeto de pesquisa para o mestrado? Essa é uma dúvida clássica que muitas pessoas têm. E uma outra dúvida, de vez ou outra também surge de pessoas que vêm conversar comigo, é a seguinte. Gustavo, o meu tema ele é muito inovador e eu não consigo encontrar materiais. O que eu faço? Me ajuda. Primeira coisa que a gente vai conversar, então, o primeiro ponto que a gente vai conversar nessa noite é sobre essa primeira pergunta. Como encontrar materiais, como encontrar artigos para o seu projeto de pesquisa, para uma seleção de mestrado. E realmente materiais que sejam adequados, porque já adiantando aqui, já dando spoiler, existem muitos materiais que não são adequados e que com certeza vão prejudicar a sua pesquisa, o seu projeto e, por consequência, vai te levar à reprovação. Então a gente vai conversar sobre esse ponto. Eu vou só fixar aqui o tema da nossa live. Vou colocar aqui, projeto rumo ao mestrado. Quer participar? Mande um eu quero. Vou sinalizar aqui e vou fixar. Estou fixando o comentário. Para o pessoal que for chegando depois e quiser aqui se juntar a nós. Reiterando, quem quiser entrar ao vivo comigo para tirar suas dúvidas, vai ser muito bem-vindo. Mas como a gente teve essa pequena intercorrência das pessoas não poderem... a Patrícia está aqui, ó. Patrícia conseguiu chegar. Patrícia, eu vou te mandar o convite aqui. Então vamos fazer assim, eu vou convidar a Patrícia, como ela está aqui na live, eu vou chamar a Patrícia, eu vou estar convidando ela, e depois a gente responde essas outras duas dúvidas que eu coloquei aqui para vocês em relação à escolha de fontes, tá bom? É porque, como ela já está aqui na live, achei que ela talvez não apareceria, a gente já vai conversar com ela. Eu vou só te pedir um pouquinho de paciência, eu vou te mandar o convite aqui, Patrícia, para você entrar aqui com a gente. Tá? Vou colocar meu fone de ouvido aqui também, porque com o microfone não dá certo pela tela.
Patrícia, eu já te mandei o. Ah, Oi, vou passar a virar aqui a câmera só um pouquinho. Eu tô com o áudio meio que aberto. não, tranquilo. Aí, olá, tudo jóia, Oi, professor? Patrícia, tudo jóia contigo? Tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Ai, que bacana. Fico feliz que você está aqui com a gente, conseguiu participar. E enquanto você estava entrando, eu estava aqui fazendo uma breve apresentação, explicando para o pessoal qual que é o propósito desse quadro, e é realmente compartilhar esse conhecimento que, por vezes, né, fica tão ali restrito aos ambientes acadêmicos tradicionais. Então, o nosso objetivo aqui é realmente democratizar esse conhecimento, né, sobre preparação para mestrados e tentar, né, através dessas lives, desse projeto comum mestrado, auxiliar nas dificuldades que as pessoas tenham, né, em algum ponto da candidatura, mesmo aquelas pessoas que talvez ainda não começaram, né, a se preparar para o mestrado. Então, hoje a gente está aqui com você para tirar todas as dúvidas que você tenha. Eu não sei exatamente se você já começou a sua preparação, se ainda não. Mas antes da gente começar, né, entrar nas suas dúvidas, eu queria saber, né, de onde que você fala, de qual cidade, qual Ok. área do conhecimento que você é, né? E falar um pouquinho também, né, o porquê que você deseja fazer um mestrado. Bom, prazer a todos. Meu nome é Patrícia Araújo, eu sou de Goiás, né? Mas eu fico nos dois, em Goiânia e Trindade, por causa do trabalho, né? Ah, A minha legal. meta é o seguinte: eu fui apaixonada pela área da criança e adolescente, então, no caso de pedofilia. Então, realmente é muito importante para mim estudar esses casos. Já ouvi relatos, já fui atrás de muitos testemunhos de muitas pessoas também. E é uma obsessão, professor, uma obsessão incrível. Como conhecer, como estudar, entender a mente de um pedófilo, entendeu? Como as características, porque nunca o pedófilo ele é igual ao outro, né? Então, o pedófilo, o universo dele, como entender essa mente doentio, como ela surge, de que maneira, um trauma dos pais, problema psicológico, ou talvez uma obsessão do nada que vai surgindo aos poucos, e ele vai sentindo esse desejo, essa atração. Eu estava vendo esses dias uma delegada falando, com todo respeito, até mesmo esses vídeos de danças para as crianças é um incentivo para que no futuro os pedófilos eles podem começar a observar e gravar vídeo das crianças, né? Então a gente acha uma coisa tão bonitinha, tão legal, mas o que tem por trás disso? Porque nós adultos tudo bem, né? A gente fala gira, bate, né? Brinca, tudo bem. Mas a criança não. A criança, na minha opinião, tá? Não tem. Tô falando na casa que eu tô estudando. Aí já tô lendo já o terceiro livro. Eu quero esse tema para minha vida, professor. Ele é eu não sei da onde saiu, mas desde 6 anos eu gosto de trabalhar com crianças mesmo já. Então, eu já vi relatos de criança contando como que acontece, outras ficam paradas, outras ficam com medo, outras começam a comer muito, né? Então, ela vai mudar as atitudes dela. E nem todas falam a verdade, né? Nem todas ela vai Uhum. confessar aos pais. Isso é a questão. Então, a gente que é pai, começar a observar o rostinho da criança, o gesto, a forma da mão. Então, é um sonho para esse tema no mestrado, para mim. Ah, bacana. É, Então, Patrícia, você tinha comentado no início da live, deixa eu só compreender, você é de qual área do conhecimento? É do direito ou da psicologia? Ou Do do jeito. direito? Ah, bacana. Então, você quer desenvolver esse tema, né, essa abordagem, para estudar a mente do pedófilo, correto? Seria talvez fazer Na, uma na verdade, junção. não, pessoal. Minha área mesmo o pedófilo na área familiar, entendeu? Já é meu tema mesmo, do familiar, porque às vezes Certo. as pessoas que mais proteger são as que mais que estão abusando escondido, porque não tem como a pessoa estar olhando e observando os pequenos detalhes, né? Só se a criança falar. Uhum. Na escola, Sim. algum amigo. Aham. Não, bacana. Mas assim, só para compreender, porque na sua abordagem você falou que queria estudar a mente, né, do pedófilo. É porque aí eu já estava pensando aqui mais no campo da psicologia, né, mas você é da área do direito, aí você quer
promover, né, fazer uma investigação que una, né, eu estou aqui deduzindo, que una o direito e a psicologia, correto? Querendo ou Para não, estudar a vai questão. usar as duas, porque vai usar. Porque quando eu Uhum. falar pedofilia No familiar, núcleo que familiar. é meu caso, vai usar o quê? As pessoas que mais que protegem vai afetar muito mais a criança. Então acaba também usando psicologia. Então eu acho que o direito à Uhum. psicologia hoje é fundamental as duas juntas. É meu futuro Né? fazer uma psicologia. Não, bacana. Né, hoje a gente tem a psicologia jurídica, que realmente acho que seria um campo bem interessante, né, de estudo que pegaria, né, o direito à psicologia e você conseguiria unir esse interesse. Mas só para compreender, Patrícia, você já tem em mente algum programa ou você já está pensando apenas por enquanto no tema? Você já sabe, você já tem ideia de algum qual mestrado que você quer ingressar ou ainda não? Eu só estava pensando, professor, querendo a Ah, luz do no tema. professor, né? Querendo a luz do Não, bacana. professor. E assim, A Natália, tcharam! não, bacana. Muito, muito interessante esse tema. A Natália está colocando aqui, ó, muito bom esse tema, pedofilia no núcleo familiar. Aumentou muito durante a pandemia. Eu me recordei, quando você estava falando, na época da minha graduação, eu fiz estágio na Defensoria Pública da União, e lá a gente se deparava, né, eu atuei um período, um tempo na área criminal. E eu me deparei com alguns casos com a questão do armazenamento de pornografia infantil, que algumas pessoas eram presas por conta desse crime. Então, eu lembro de algumas defesas que a gente tinha que fazer em relacionado a algumas pessoas. E realmente, assim, é um tema bem interessante, claro, é um tema pesado, mas realmente é bem interessante. E pensando, né, a nível de mestrado, acho que essa junção entre direito e psicologia é interessante, sim. Só que uma coisa que a gente precisa fazer, Patrícia, quando a gente olha para um processo seletivo de mestrado, é ver se a gente consegue unir os nossos interesses aos interesses do programa. Porque, por exemplo, os professores ali no programa de mestrado, eles já desenvolvem as pesquisas deles em determinadas linhas de pesquisa. Então, tem um professor que ele vai estar na linha X e ele vai estar pesquisando, vou pegar aqui um exemplo sobre políticas públicas para a juventude. Então, a linha de pesquisa dele é essa, políticas públicas para a juventude. Então, você vai verificar que todos os trabalhos que ele desenvolve é naquela linha. Né? Então, esses professores que já têm linhas específicas, eles vão orientar pessoas que desenvolvam pesquisas, trabalhos, projetos de pesquisa, proponham temas que estejam relacionados àquela linha de pesquisa que aquele professor está. Então, o que eu acho que é muito interessante que você faça? Você já tem a sua área de interesse, o que eu acho que é muito bacana, e você já tem essa clareza do que você quer fazer. É claro que ainda falta uma série de outras sequências decisórias, mas é um momento posterior. O que eu acho que é muito interessante que você faça agora é definir, olhar para os programas que estejam aí dentro da sua realidade. Você pretende fazer mestrado em Goiás, em Goiânia? Ou você não tem Eu Unialfa, só que na Unialfa só tem, no caso, direito constitucional, né? Não tem condicional tantas econômico? Uhum, econômico, né? E econômico já não uhum. é bem assim, né? Mas até esse ano Deus abriu alguma coisa, um milagre, e aparece outra matéria. Sim. Então, ó, você já tem um mestrado que você já olhou, né? Acho que é Uhum. interessante você ler a descrição das linhas de pesquisa, porque o constitucional é muito amplo, né? Direito constitucional abarca diversos ramos, então não sei, né? Não cheguei a ler a descrição das linhas, mas talvez você olhar ali a questão da descrição para ver se caberia, né, algo dentro disso que você quer pesquisar que você consiga fazer um gancho, puxar um gancho para o direito constitucional, né? Acho que é super interessante você olhar outros programas, né, em outras instituições, por exemplo, Uhum. estou tentando lembrar aqui, Direitos Humanos da UFG, talvez você consiga encontrar alguma linha de pesquisa
que você consiga trabalhar essa perspectiva, é talvez os direitos humanos, né, da criança e do adolescente, com esse recorte, né, porque aí você trabalharia dentro dessa questão, como que estou aqui tô levantando uma série de ideias, né, mas é claro que são ideias bem gerais, mas talvez, como é que fica a proteção das crianças, que são vítimas, por exemplo, da pedofilia? Como é que é a questão dos direitos humanos dessas crianças? Talvez alguma investigação nesse sentido seja interessante, talvez caiba no programa, por exemplo, de direitos humanos da UFG, que é um programa bem interdisciplinar, que vai pegar diversas áreas do conhecimento. Outro programa que tem também que possa ser interessante, que pode ser interessante, o programa de Direito e Políticas Públicas. Aí você teria que dar uma abordagem mais para, talvez, para as políticas públicas de enfrentamento à pedofilia. É uma análise nesse sentido. Então, assim, cada programa ele vai ter a sua área de concentração, que a gente fala, que é como se fosse um grande guarda-chuva, e dentro dessa área de concentração vai ter as linhas de pesquisa e a divisão em eixos temáticos ou projetos de pesquisa, mas sempre está dentro desse grande guarda-chuva que é a área de concentração do programa. Vai ter todas essas linhas de pesquisa e é interessante que você leia a descrição, porque a partir da descrição ali da linha de pesquisa, você vai começar a observar, né, se aquele seu tema, aquilo que você pretende investigar, se você consegue encaixar em alguma daquelas linhas. Por exemplo, tem um programa em Direito Agrário, aqui em Goiânia também. Pelo que você me passou, eu já vejo que não é um tema que a gente conseguiria encaixar lá, de alguma forma. Porque tem um foco ali, uma área de concentração do programa é em Direito Agrário. Então, eu vejo que talvez não teria há uma grande probabilidade de não ter essa compatibilidade. Então, por isso que é muito importante, que você faça essa análise prévia, sabe? De olhar ali para o programa, ler a descrição, aí depois da descrição das linhas, o que você pode fazer? Você pode ver quais são os professores que estão vinculados àquela linha de pesquisa. Aí você vai ter lá o nominho, João da Silva. O João da Silva é o professor que está vinculado na linha A é Políticas Públicas para a Juventude, no nosso exemplo hipotético. Aí o que você pode fazer? Você pega o nominho do professor, entra lá no Currículo Lattes, coloca lá no Google Currículo Lattes, e você faz a busca pelo nome desse professor. Aí você filtra lá, coloca doutor, e você vai encontrar esse professor lá no Currículo Lattes. Aí você vai abrir esse Currículo Lattes do professor, e quando você estiver lá dentro do Currículo Lattes do professor, o que é interessante que você analise? O resumo, que é logo a primeira parte lá, para você ver o que aquele professor ele realmente, de uma forma mais específica, anda pesquisando. Você pode olhar os projetos, o grupo de pesquisa que ele faz parte atualmente, e aí você vai começar a ter uma visão mais clara, ali na prática, do que aquele professor realmente está pesquisando. Porque lá na linha de pesquisa vai estar um tanto quanto genérico, políticas públicas para a juventude. E quando você entra no currículo Lattes e começa a olhar para a linha de pesquisa, para as últimas produções que esse professor publicou, você já começa a ter uma visão mais aprofundada. Por exemplo, se você pega os últimos artigos do professor, você vai começar a ver realmente na prática quais são os autores que aquele professor trabalha, o que aquele professor realmente acredita, e aquilo vai te dando uma série de insights para você trazer para o seu projeto. Então, você vai tentar compatibilizar os seus interesses. Talvez você não consiga fazer esse link direto com a questão da pedofilia. Porque talvez você vai se deparar lá no programa de Direitos Humanos que não tem nenhum professor com um recorte específico em pedofilia. Talvez você não consiga fazer esse encaixe, mas talvez você consiga falar sobre os direitos humanos das crianças e dos adolescentes, o que também já é interessante. Então, é muito esse feeling, sabe, de olhar ali para o programa e a partir dessa análise que a gente está conversando, você
e observando, né, o que que daria para você trabalhar, o que que você não daria para trabalhar, mas talvez esse, né, é claro que aqui de uma forma mais introdutória, mas talvez você trabalhar a questão dos direitos humanos da criança e do adolescente no programa de direitos humanos, né, e talvez você consiga dar um recorte para a questão da pedofilia, enfim. Mas é claro, tem que entrar lá no curricular, olhar para a descrição das linhas, as últimas produções, porque aqui a gente não tem, né, não tem como a gente acessar aqui para ler lá as descrições, que é algo que eu faço com os Certo. mentorados lá do GPS. Né? Geralmente, quando algum mentorado vem com alguma dúvida, né, o GPS é um programa de mentoria que eu tenho para seleções de mestrado, e a gente tem mentorias ao vivo também. E lá nas nossas mentorias é mais fácil porque a gente consegue entrar nos sites, né? Então a gente vai trocando ideias e eu vou conseguindo auxiliar. Ó, Gustavo, eu estou com dúvida aqui na questão para saber se o meu tema ele realmente está congruente com a descrição ali da linha. O que, que você acha? Aí o mentorado manda, eu faço essa análise prévia, né? Mas aqui, de uma forma geral, acho que esses passos, né, seriam muito interessantes para te auxiliar na sua candidatura. Obrigada. Obrigada de todo o coração. É muita gratidão ter conhecido você. Você é uma pessoa que passa com humildade o seu conhecimento para a gente, sem cobrar nada em troca, e sem falar que você tem prazer de passar esse conhecimento para a gente, de doar um pouquinho de tudo que você já passou por isso. E meus parabéns pela sua formatura, eu acompanhei a fotinha lá, mesmo de máscara, Obrigado, mas deu Patrícia. Deu tudo certo. parabéns, Você tá? acompanhou a Eu espero defesa? Obrigado. tanto assim bem, porque né, saí para a correria do dia a dia. Mas assisti um pouquinho, mas foi Ah, muito lindo. legal. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Patrícia. Fico muito feliz, né, que Mas, hoje, com a sua participação, mas eu te respondi só uma dúvida. Se você tiver alguma outra, a gente pode aqui conversar, a gente ainda tem, né, uma disponibilidade de tempo. A gente teria uma outra pessoa que ia participar também, só que ela teve um problema, aí ficou até mais tarde no trabalho e ela não vai estar aqui hoje com a gente. Então, caso você tenha uma segunda dúvida, né, a gente pode também se aprofundar nela. professor Gustavo, a única coisa assim, que eu acho mais complexo, não sei se os colegas também estão achando, começando a pesquisar, analisar aos poucos, é a literatura, né? Porque nunca vai achar uma literatura, uma doutrina que seja específica totalmente no caso. Então, como analisar essa é a dúvida, porque assim, eu estou com um agora que não deu um nome estou quase terminando ele, que, que não está. Ele abrange tudo, ele já abranja na mulher que é torturada também, vem a criança também na pedofilia, vem por que que isso acontece. Então, ele começa nos fatos narrados falar sobre a família primeiro. Então, toda vez que eu Uhum. pego uma doutrina, ou um livro da minha área, né, na área de direito, ela não vem clara. Então, eu que tenho que pegar alguns trechozinhos e tentar encaixar esse quebra-cabeça, entendeu? Uhum. Isso não é tão Bacana. legal para a gente. Vamos que vamos, né? Não, Não muito, sei se muito você interessante. gosta. Uhum. Muito interessante essa dúvida, porque quando eu comecei, eu também tinha justamente essa dúvida. A gente pegava ali Pois os é. materiais, por exemplo, se você pega uma doutrina, a gente aqui é na mesma área do conhecimento, o direito. Para quem é de outras áreas do conhecimento que estão aqui nos assistindo, uma doutrina é um material ali que ele vai, um determinado doutrinador, ele vai falar sobre um determinado ramo do direito, por exemplo, direito constitucional, mas de uma forma sintética. Então, ele vai falar sobre diversos temas, vamos supor, em direito constitucional, mas de uma forma sintética, para apresentar ao estudante aquele determinado tema. Então, a gente chama de doutrinas, né, para quem não é aí do direito, da nossa área do conhecimento. Então, a doutrina, ela não tem a finalidade de ser uma pesquisa. Doutrinador, Pois é. ele não está fazendo uma pesquisa ali na doutrina. Né? Às vezes a gente vai ter um doutrinador que vai falar, por exemplo, pegar o caso de direito constitucional. Ele vai falar sobre mutação constitucional e na mutação constitucional ele vai dedicar 2, 3 páginas sobre mutação constitucional. Só que a gente sabe que é um assunto muito mais denso, que tem livros específicos
que falam especificamente sobre mutação constitucional e que têm uma abordagem científica. Então, uma dica que eu dou aqui, tanto para a Patrícia como também para os demais que estão assistindo, tomem muito cuidado com doutrina, utilizando a doutrina como fonte para a escrita de projetos e para a escrita de artigos. É muito interessante a gente utilizar a doutrina, no caso de pesquisa, de forma indireta. Então, vamos supor, eu quero começar a pesquisar sobre mutação constitucional, nesse nosso exemplo hipotético. Beleza, eu posso pegar uma doutrina para saber o que é a mutação constitucional do ponto de vista conceitual, ter uma noção introdutória. Às vezes, o próprio doutrinador ele vai colocar uma notinha de rodapé falando, tem determinado artigo que aborda de uma forma mais aprofundada, aí você pode ir para o artigo, para você realmente se aprofundar, mas não utilizar a doutrina como a fonte principal. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado porque a doutrina não tem a finalidade de ser uma pesquisa. Então, existem outros materiais que são mais adequados. Vou dar um exemplo aqui de artigos científicos que a gente pode conseguir encontrar em boas bases de dados, Google Acadêmico, Cielo, Redalyc. A gente também pode encontrar excelentes materiais na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Então, a gente consegue encontrar excelentes dissertações e teses. E são materiais que estão mais robustos. E, Gustavo, como é que eu faço para encontrar... a Patrícia colocou aqui uma questão que é bem importante. Algo ali que realmente seja bem nichado, bem direcionado para aquilo que eu quero pesquisar. Eu já falei aqui, já fiz a explicação, que a doutrina não é o melhor material para pesquisas, porque a gente tem os artigos que são mais específicos, mas mesmo assim, os artigos, as teses e as dissertações, se a gente não souber fazer a busca de forma correta, a gente vai se deparar com materiais ainda um tanto quanto genéricos. No caso da Patrícia, que quer pesquisar sobre a questão da pedofilia no núcleo familiar, o que eu recomendaria para ela encontrar, para você encontrar, bem específico, algo ali bem específico. Por exemplo, no Google Acadêmico. Eu recomendaria que você utilizasse o que a gente chama, utilizando as palavras-chave, mas utilizando o que a gente chama de operadores booleanos. O que é isso, Gustavo? É algo lá da matemática, mas aqui tentando sintetizar, os operadores booleanos, eles servem para a gente conseguir fazer pesquisas de uma forma mais apurada. Os operadores booleanos que a gente tem são 3. AND, vem tudo do inglês. AND, que é como se fosse o OR, que é o e o último é NOT, que é o não. Então, AND, OR e NOT. Então, Gustavo, como é que eu utilizo esses operadores que você está falando aí? Vamos pegar um exemplo hipotético aqui. No seu caso, Patrícia, como sugestão, para você fazer uma primeira busca de uma forma mais assertiva ali no Google Acadêmico. Colocar, por exemplo, vamos pegar aqui, vamos colocar direitos humanos, seria a primeira palavra-chave sua. Vou colocar aqui um exemplo. Aí quando for palavras compostas, termos compostos, você coloca entre aspas, tá bom? Acho que deu uma travadinha, Patrícia. Não sei se foi a minha internet, se foi a sua. Foi na internet da Patrícia. Nicole, seja muito bem-vinda. Obrigado pelos parabéns. E pessoal, quem quiser participar, por favor, coloque aí nos comentários. Vocês vão ser muito bem-vindos. Ou nesse, ou nos próximos encontros. Vamos ver se a gente consegue resgatar aqui a Patrícia para terminar de respondê-la. Esperar só uns minutinhos, uns segundinhos. Se ela não voltar, eu continuo aqui da onde a gente parou.
e depois ela assiste na gravação. Acho que ela não entrou até agora não. Deve ter sido algum problema na conexão. Mas vamos continuando aqui. Se ela voltar, bom. Se ela não voltar, vai estar gravado e ela consegue acessar a gravação posteriormente. Então eu estava explicando sobre a questão de fazer pesquisas mais nichadas, que inclusive dialoga, o que eu estou respondendo agora para a Patrícia, dialoga com a primeira questão que eu tinha colocado lá no início da live e que eu falei que a gente se aprofundaria, que seria a questão da escolha das fontes. Então eu expliquei para a Patrícia o quão importante é escolher boas fontes. Falei para ela que não é bacana utilizar doutrinas porque não é um material científico adequado. Expliquei para a Patrícia quais são os materiais adequados, artigos científicos, livros específicos, dissertações, teses. E agora eu vou explicar para ela sobre a questão de encontrar materiais mais específicos, voltados aí realmente para quem quer fazer pesquisa, e tem um tema ali muito delimitado e às vezes não encontra materiais. E eu acho que a Patrícia já está aqui de volta. Bacana, porque a gente consegue respondê-la ao vivo. Oi, professor. Deu uma caidinha aqui, tá descarregando. Não, tranquilo. Que bacana que você conseguiu voltar. Deu uma travadinha de novo. Não estou te ouvindo. Patrícia? Acho que ela caiu novamente. Não tô escutando ela. Então vamos continuando, pessoal. Se ela voltar, a gente coloca ela aqui na live. Então a gente tem 3 operadores booleanos, AND, NOT e OR, os 3 principais. E a gente deve utilizar esses operadores lá nas bases de dados, Google Acadêmico, Cielo, Redalyc. Como é que a gente faz? No caso hipotético da Patrícia, a gente coloca lá, vamos supor, direitos humanos. Quando vocês quiserem fazer pesquisas por termos que são compostos, no caso direitos humanos, coloque o termo entre aspas, tá bom? Então coloque direitos humanos, AND, vamos supor que a gente queira encontrar um material bem específico sobre a questão da pedofilia, direitos humanos da criança e do adolescente e família. Vamos supor que sejam essas 3 palavras. Como é que a gente faria a busca? A gente colocaria direitos humanos, entre aspas, direitos humanos da criança e do adolescente, entre aspas, AND, que é o E, como se fosse uma soma, AND, pedofilia, e não precisa colocar entre aspas, porque não é um termo composto, AND novamente, e a outra palavra seria família. Então, o que o Google Acadêmico vai fazer quando a gente faz uma busca dessa forma? O Google Acadêmico, ele vai, não só o Google Acadêmico, mas outras bases de dados, eles vão filtrar materiais que são, que tenham especificamente aquela palavra-chave. Se você colocou lá direitos humanos da criança e do adolescente, o Google Acadêmico vai filtrar todos aqueles trabalhos que tenham a palavra-chave em algum momento ali do trabalho, falando sobre direitos humanos da criança e do adolescente. Mas não somente essa palavra-chave. Por quê? Porque a gente utilizou um outro operador booleano, que é o AND. AND, então todos os trabalhos que falem sobre os direitos humanos da criança e do adolescente, e além disso, tenham algo nesse trabalho que fale sobre a pedofilia, e além disso, tenha nesse trabalho algo que fale sobre família. Então, se o Google Acadêmico ele não encontrar essas 3 palavras-chave dentro do artigo científico, o que vai acontecer? Ele não vai aparecer, não vai mostrar aquele resultado. Então vamos supor que tem apenas a palavra família e direitos humanos da criança e do adolescente, e não tem a palavra pedofilia. O Google Acadêmico não vai mostrar esse resultado para ti. Por quê? Porque você fez a busca específica utilizando 3 palavras-chave, que algumas pessoas também falam, que são descritores. Então, é uma busca bem nichada, como vocês podem ver. Então,
É muito bacana porque você já vai de uma forma certeira em trabalhos que falem sobre aquele tema específico que você quer pesquisar, mas corre o risco das vezes você fazer a sua pesquisa de uma forma tão nichada e você não encontrar nenhum trabalho que fale sobre aquilo. Aí o que eu recomendo? Fez a busca nichada, não encontrou? Desnicha. Viu lá que não tem nenhum trabalho sobre as 3 palavras-chave, então coloca, por exemplo, direitos humanos da criança e do adolescente, ente, pedofilia, tira a família. Pode ser que apareça algum resultado. Ah, não apareceu? Então tira lá a pedofilia, deixa a criança, os direitos humanos da criança e do adolescente, sem pedofilia. Coloca lá é, entre aspas, porque é um termo composto, e possivelmente, provavelmente, na verdade não é provavelmente, é certeza que vai aparecer algum trabalho falando sobre direitos humanos da criança e do adolescente, tá bom? Então esse é o comentário que eu queria fazer aqui para a Patrícia. Ela está aqui com a gente. Deixa eu ver se ela voltou. Não, ela não conseguiu voltar. Pessoal, então acho que essa dúvida da Patrícia é muito interessante e dialoga diretamente com aquela primeira dúvida que eu comecei da nossa live falando, que eu responderia, que era sobre a questão da escolha das fontes e também sobre encontrar fontes específicas para quem aí realmente está com muita dificuldade de encontrar algo ali bacana. E com isso, acho que a gente conseguiu aqui cumprir a nossa missão. E reitero, quer participar do projeto Rumo ao Mestrado, que é esse quadro onde eu destravo a sua candidatura para o mestrado, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você não tenha um tema de pesquisa, mesmo aí que você esteja zerado, não tenha curriculares, me manda uma mensagem, tá bom? Aqui na live pode colocar um eu quero, ou então depois da live me manda no direct, eu quero participar. Por quê? Você me encaminhando, eu vou estar selecionando o seu nome, eu tenho uma listinha ali dos participantes que vão participar dos próximos encontros, e eu vou encaixando, eu vou ver na agenda, até porque a gente não consegue deixar muito em aberto, porque, como vocês puderam perceber, com uma pessoa, eu fiquei aqui respondendo acho que mais de meia hora a dúvida dela, então, por enquanto, eu quero ajudar 2 pessoas, é o que a gente consegue, então se você realmente tem interesse em participar, as chances são muito maiores se você me encaminhar o seu nome previamente e eu colocar o seu nome na agenda. Hoje a gente teve um pequeno probleminha de uma pessoa que não pôde participar. Então, se tivesse aqui uma outra pessoa na live que quisesse entrar, ela poderia entrar, depois da Patrícia. Mas isso não ocorre com frequência. No encontro passado, na live passada, a gente ficou 1h22 e eu consegui ajudar 2 pessoas. Então, para vocês terem ideia que realmente o objetivo aqui é que a gente se aprofunde com essas mentorias, respondendo as dúvidas de vocês. E a Patrícia entrou aqui novamente, está falando aqui, gratidão. Obrigado, Patrícia. Fiquei muito feliz com a sua presença. E se você tem interesse realmente em se aprofundar nos pontos que a gente vai vendo aqui durante o decorrer desses encontros, faço o convite também. Eu tenho um programa de mentoria que se chama GPS. No momento as inscrições estão fechadas, mas tem uma lista de espera na minha bio do Instagram. Quem tiver interesse, no próximo mês, muito possivelmente a gente vai estar abrindo as inscrições de uma nova turma. E lá na mentoria, realmente, no GPS, a gente consegue se aprofundar em diversos outros pontos e realmente é o melhor lugar para aquelas pessoas que querem ser aprovadas iniciando do zero. Ali lá dentro do GPS tem um passo a passo para que as pessoas consigam ter êxito em seleções de mestrado. Então, também faço o convite para quem quiser ter o meu acompanhamento ainda mais próximo. Existe essa possibilidade no GPS, que é bem bacana. Diversas pessoas de diferentes estados estão conseguindo ter êxito em seleções de mestrado, estão sendo aprovadas. Recentemente tive uma mentorada que foi aprovada em um programa em educação física. Inclusive, em breve, a gente vai estar entrevistando essa mentorada, vai ser muito bacana. Então, é um programa que realmente é como se fosse um catalisador para aquelas pessoas que querem a aprovação de uma forma mais célere e ter um acompanhamento de uma forma mais próxima. Patrícia está perguntando se a live aqui vai ficar salva. Sim, Patrícia, vai ficar salva. Então, você vai poder conferir as dicas aqui que a gente foi conversando. E faço o convite, se você conhece alguma pessoa também que tem o interesse de ingressar em um programa de mestrado, encaminha essa live para essa pessoa.
divulga esses conteúdos, porque eu tenho certeza que eles são conteúdos que vão auxiliar não só você, mas também outras pessoas. Então, a única contrapartida que eu te peço, se esse conteúdo te auxiliou de alguma forma, é que você compartilhe ele com mais pessoas e com isso a gente consiga cada vez mais crescer essa comunidade e atingir mais pessoas que têm esse sonho, esse propósito de ingressar em um programa de mestrado. Então é isso, pessoal. A gente vai chegando ao encerramento. Agradeço mais uma vez a presença de todos aqui, especialmente da Patrícia, que esteve aqui ao vivo com a gente e fez excelentes perguntas. Desejo muita sorte, Patrícia, com o seu tema. É um tema super interessante. E tenho certeza que você vai conseguir ir avançando. Qualquer dúvida também estou à disposição de vocês. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Semana que vem a gente tem mais um projeto rumo ao mestrado. E essa semana a gente tem novidades acerca do podcast que a gente está organizando. E em breve eu trago aqui mais notícias para vocês, tá bom? Um abraço, uma